Quero cumprimentar meu querido amigo, tantas jornadas, como juiz, como colega, professor universitário na Universidade Federal do Amazonas, Davi Alves de Melo Júnior. E quando eu entrei na Justiça, eu vou registrar esse dado, era o juiz mais novo da Justiça do Trabalho, não era, doutor? Era considerado o juiz neném da Justiça do Trabalho, e porque os que entraram, estavam lá, e os que estavam entrando tinham uma idade maior do que a dele. E tanto é que hoje continua jovem, ainda com muito preparo físico, não só para dançar o nosso boi bumbá garantido, e está ali o nosso também companheiro, também torcedor do garantido, como para trabalhar na Justiça do Trabalho. Eu, se tivesse uma referência maior a fazer o doutor Davi neste momento, eu diria que o doutor Davi tem uma preocupação prioritária e básica na vida dele, que é, em primeiro lugar, a sua família e depois a Justiça do Trabalho. Conheço a determinação, o esforço do doutor Davi na Justiça do Trabalho para melhorar cada vez mais esta justiça, que é a justiça por conteúdo e também por finalidade, a justiça social do país, que equilibra as forças entre o capital e o trabalho e consegue realmente até pacificar esses conflitos da relação de trabalho, da relação de emprego, e isso é bom para a sociedade como um todo. Também cumprimento Sua Excelência, a senhora Daniela Serra Pinto, que é procurador do município, representando o senhor prefeito municipal de Itacoatiara. Cumprimento também, cadê o nosso querido João de Freitas Ferreira? Ali o João de Freitas Ferreira. Não podia me deixar fazer uma referência especial ao nosso querido Freitas, como ele é conhecido, né, no nosso meio forense, porque o doutor Freitas é aquela figura humana tão maravilhosa que quem teve a felicidade de conviver com ele profissionalmente aqui na Vara, ou como colega mesmo que fomos, e como companheiros de algumas jornadas recreativas também, sabe que se trata de uma pessoa, de todos os bons predicados que uma pessoa pode ter, que é o Dr. Freitas. Inclusive estendo a sua família também, aos seus filhos, essas referências. Se trata de uma família realmente maravilhosa. Parabéns, Dr. Freitas, por Vossa Excelência ter se lembrado da gente, que nunca mais veio Itacoatiara. Quer nos deixar sós aqui? Não pode. Tem que vir aqui ainda, né? Pode não ser mais juiz, né? E quero cumprimentar também o juiz do trabalho José Antônio Corrêa, com quem eu já tive o prazer de conversar antes, de tempos passados, e observei se tratar de uma pessoa também competente, e a Justiça do Trabalho, diríamos, adquiriu através do concurso público, e que hoje ele está prestando serviço à nossa... E a doutora Nízia também, representando os advogados. Eu começo dizendo que a administração do doutor Davi, eu tenho observado, é uma administração que pretende colocar avanços na Justiça do Trabalho para melhorar cada vez mais a qualidade da prestação judicional. Isso aí tem vários segmentos que são beneficiados com essa melhoria da qualidade da prestação judicional. Tem os advogados, tem os próprios jurisdicionados, os funcionários da Justiça, os juízes, enfim, isso representa, eu diria, um contexto maior de interesses, que não é só o interesse processual. O interesse processual deve sim estar presente, porque sem o andamento do processo não se pratica a justiça, não se pratica a prestação judicional. Um processo que demora anos e anos é um processo que quase não serve para nada. Ele passa a não ter o aproveitamento que se pretendia obter com o ajuizamento de uma ação, o andamento do processo, o julgamento feito, e inclusive em várias instâncias, que é o caso. Mas o pior processo não é aquele que percorre todas as instâncias, se for o caso, com relação àqueles que têm um julgamento que ele é desfavorável. Mas o pior processo é aquele que não anda nunca, não vai nem para frente nem para trás, não é isso? Então os advogados sofrem. Eu, antes de ser juiz, fui advogado também e sofria, e por incrível que pareça, é uma coisa que todo mundo sabe, na Justiça do Trabalho,
o processo tem maior celeridade, maior velocidade do que na justiça comum, não é isso? O processo aqui não demora tanto, embora que seja uma justiça também muito bem aquinhoada por uma imensa quantidade de processos, que nem sempre a quantidade de juízes pode dar conta disso. Mas eu quero dizer que na gestão do doutor Davi, e sem querer depreciar as demais, todos foram esforçados no caminho da celeridade da justiça, da qualidade boa da prestação jurisdicional, mas eu vejo na administração do doutor Davi que ele, até por conta dessa modernidade, desses novos parâmetros da modernidade, desses novos paradigmas, né, da modernidade, como a internet e tudo mais, essas ferramentas do mundo moderno, eu vejo que o doutor Davi se esforça para acompanhar isso. Se não tem acompanhado de forma tão eficiente como ele pretendia, é porque os caminhos burocráticos, os caminhos dos recursos públicos, são terrivelmente, diríamos assim, contrários às boas intenções do administrador. Eu sei que esse também sou administrador, e a gente às vezes quer realizar coisas em benefício da sociedade, do povo, e não consegue, por falta também de um aporte ou de um suporte melhor de recursos financeiros. E assim o doutor Davi tem feito o que pode, tem procurado dar conforto aos funcionários da justiça. Eu me lembro que aquele prédio ali da Djalma Batista era um prédio terrivelmente com aspecto de caverna, é isso? Um aspecto dolorosamente ruim para todos os que frequentavam aqueles corredores, né? Os juízes, os funcionários, todo mundo, os jurisdicionados. E hoje já contamos com um prédio mais preparado, eu diria, melhor qualificado, ali na Silva Ramos com a Ferreira Pena, e tem um conforto maior para os funcionários, advogados e jurisdicionários. Então isso tudo é um trabalho da atual gestão, que eu louvo e realmente parabenizo o doutor Davi, porque ele não quer que a justiça do trabalho pare no tempo. E desde 1941, como foi colocado aí, e se fundou a Justiça do Trabalho, nós estamos observando os avanços da justiça. Começou com o manuscrito, depois com aquelas máquinas, que eu diria, aquela fase bem distante, né? Bem distante do passado, e hoje, já com a internet, com o processo ajuizado por via da internet. Então, significa dizer que este avanço é meritório, este avanço é engrandecedor para a Justiça do Trabalho, valoriza inclusive esta vara, que eu estou sabendo que é a segunda na qual está sendo implantado o sistema, valoriza muito isso, e realmente esta vara dá um passo à frente com relação a outros que também terão no futuro, na gestão do doutor Davi, que ele não vai esquecer das demais, mas nós estamos começando por aqui. E isso é que eu quero parabenizar, isso é que eu quero valorizar, isso é que eu quero dizer ao doutor Davi, que enquanto cidadão, enquanto político, presidente da Câmara, enquanto advogado, que voltarei a ser daqui a pouco tempo, eu só tenho a lhe dizer muito obrigado pela sua extrema sensibilidade, respeito e consideração com a nossa terrinha chamada Itacoatiara. Muito obrigado.